Existe uma verdade que quase ninguém gosta de encarar. E talvez ela explique por que tantas pessoas vivem cansadas, frustradas e presas nos mesmos ciclos há anos. Não é falta de capacidade, não é azar, não é só o mundo lá fora. Muitas vezes, o que mantém o sofrimento vivo é algo bem mais íntimo. É a forma como a mente se agarra ao problema e faz dele um lugar conhecido, quase confortável. Pode soar estranho ouvir isso, mas é libertador quando se compreende. Nem todo mundo quer, de verdade, que os problemas acabem, porque quando o problema vai embora, algo dentro fica sem chão. O drama vira identidade, a preocupação vira rotina. A sensação de que tem algo errado comigo ou com a vida passa a ser a lente através da qual tudo é visto. E sem perceber, a pessoa começa a se reconhecer mais pela dor do que pela própria presença. O ego adora essa dinâmica. Ele precisa de histórias para existir. Precisa de conflito, de tensão, de comparação, de algo para apontar e dizer: olha, é por isso que eu sou assim. Quando não há problema, o ego se sente ameaçado. Surge um silêncio estranho, um vazio que não é ausência, mas que a mente interpreta como perigo. E então, ela corre para criar mais pensamentos, mais preocupações, mais cenários, só para não desaparecer. É nesse ponto que o sofrimento deixa de ser apenas uma experiência passageira e se transforma em um hábito, um vício psicológico. A pessoa acorda já pensando no que está errado, passa o dia revisitando mágoas, antecipando dificuldades, ruminando conversas antigas, e à noite dorme com a sensação de que a vida pesa demais, mesmo quando, objetivamente, nada grave está acontecendo. Talvez você já tenha percebido isso em si ou em alguém próximo. Quando o problema se resolve, logo surge outro. Quando uma fase difícil passa, aparece uma nova preocupação, como se houvesse uma necessidade inconsciente de manter o desconforto ativo, não porque a pessoa goste de sofrer conscientemente, mas porque é ali que o senso de identidade se mantém. Sem o drama, quem eu sou? Essa pergunta assusta, e é exatamente por isso que tantas pessoas resistem à mudança real. Não a mudança externa, mas a mudança interna. Mudar de cidade, de trabalho, de relacionamento, às vezes é mais fácil do que largar a história que contamos sobre nós mesmos. Porque abandonar essa narrativa significa encarar o agora sem muletas. Significa existir sem o apoio da queixa, da reclamação, do conflito constante. Mas existe algo profundamente poderoso escondido nesse ponto de desconforto. Quando o ego não encontra mais onde se apoiar, algo mais verdadeiro começa a emergir. Um estado de presença simples, silencioso, sem drama. Não é euforia, não é anestesia, é clareza, é leveza, é um tipo de paz que não depende de tudo estar perfeito. Essa palestra não é um ataque, é um convite para observar com honestidade o quanto você ainda se alimenta dos próprios problemas, o quanto sua mente precisa deles para se sentir viva e o quanto isso está drenando sua energia, seu tempo, sua capacidade de sentir alegria nas coisas simples. Talvez o que você chama de vazio não seja um buraco, talvez seja um espaço livre esperando para ser habitado por algo mais real. E talvez o primeiro passo não seja resolver tudo, mas perceber, agora, o que dentro de você ainda se agarra ao drama para continuar existindo. E se soltar o problema não fosse perder algo, mas finalmente se encontrar? Quando Tolle fala sobre estar presente agora, ele não está oferecendo mais uma técnica complicada nem um ideal distante. Ele aponta para algo simples demais para a mente aceitar com facilidade. Presença não é pensar sobre o agora,
não é analisar o momento, é sentir que você está aqui, consciente, antes mesmo de qualquer pensamento surgir. No começo, isso costuma aparecer de forma quase imperceptível, um pequeno intervalo entre um pensamento e outro, um segundo de silêncio enquanto você respira, um instante em que a mente para de comentar tudo. E muitas pessoas acham que isso é pouco, acham que não serve, acham que não aconteceu nada. Mas é exatamente aí que algo profundo começa. Esse silêncio não é ausência de vida, é presença pura, não é apagamento, é lucidez, não é torpor. É um estado em que você percebe que existe antes da história que conta sobre si mesmo. E isso pode assustar no início, porque o ego não encontra ali onde se agarrar. Ele não tem drama, não tem passado para revisitar, nem futuro para antecipar. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira. Por isso, tanta gente abandona essa experiência rápido demais. A mente logo diz que está perdendo tempo, que precisa pensar, resolver, planejar, controlar, mas essa urgência não vem da vida, vem do medo de desaparecer enquanto identidade, o medo de não ser mais a pessoa que vive se definindo pelos problemas. Quando você permanece um pouco mais nesse estado, algo muda. Você começa a perceber que a paz não depende das circunstâncias, que o silêncio interno não precisa ser criado, ele já está aí, por trás do barulho mental. Sempre esteve. O que faltava era a disposição de parar de se identificar com cada pensamento que passa. Nesse espaço, o tempo perde força, não porque o relógio para, mas porque você não está mais preso à ideia de antes e depois. Existe apenas este momento sendo vivido, e isso traz uma leveza estranha no começo, como se você não tivesse mais tanto peso para carregar. Muita gente confunde presença com passividade, mas é o oposto. Quando você está presente, suas ações se tornam mais claras, mais precisas, menos reativas. Você não age a partir do medo ou da compulsão, age a partir de um lugar mais inteiro. E aqui está algo essencial de entender. Não importa se esse estado dura segundos ou minutos. O ego quer medir, comparar, acumular experiências, mas a presença não funciona assim. O valor não está na duração, está no reconhecimento, no simples fato de perceber, isso está disponível agora. Sempre que você percebe o silêncio entre os pensamentos, mesmo que por um instante, algo dentro se lembra de quem você é além da mente, e essa lembrança muda a forma como você enfrenta a vida. Os problemas continuam existindo, mas já não definem você. As dificuldades aparecem, mas não dominam seu estado interno. Com o tempo, você começa a confiar mais nesse espaço do que no barulho da mente. E essa confiança muda decisões, relacionamentos, escolhas diárias. Não porque você virou alguém diferente, mas porque parou de se perder tanto na história que a mente insiste em repetir. Talvez o maior engano seja achar que presença é algo que precisa ser conquistado. Não é, ela já está aqui. O que precisa cair é apenas o hábito de viver exclusivamente dentro da cabeça. E se em vez de tentar melhorar sua vida o tempo todo, você começasse apenas percebendo que está consciente agora? E se essa presença simples fosse o verdadeiro ponto de partida para qualquer mudança real? À medida que a presença se aprofunda, algo começa a ficar claro de forma quase óbvia. Existe uma diferença silenciosa entre aquilo que você percebe e aquilo que você é. Durante anos, talvez uma vida inteira,
A maioria das pessoas vive acreditando que é o que pensa, o que sente, o que reage. Mas quando você observa com atenção, percebe que pensamentos vêm e vão. Emoções surgem, se intensificam e depois se dissolvem. Sensações aparecem no corpo e desaparecem. E ainda assim, algo permanece consciente o tempo todo. Esse é o ponto de virada. Há um eu que vive na superfície, ocupado demais tentando controlar a vida, se defender, se afirmar, provar valor. Esse eu se confunde com cada pensamento, com cada emoção, com cada história que passa pela mente. Quando algo dá errado, ele sofre. Quando algo dá certo, ele se agarra. Vive oscilando, sempre vulnerável. Mas há também um outro nível, um eu mais profundo, um campo silencioso que observa tudo isso acontecer. Ele não precisa lutar para existir, não precisa se afirmar, não precisa criar drama. Ele simplesmente é. E quando você começa a perceber essa dimensão, mesmo que por breves momentos, algo dentro relaxa. Você passa a notar que pensamentos não são verdades absolutas, são movimentos de energia. Emoções não são quem você é, são estados temporários. Até mesmo sensações físicas mudam o tempo todo. Tudo aquilo que pode ser observado não pode ser o observador. Esse reconhecimento não é filosófico, não é teoria, é uma experiência direta. Você sente quando está identificado com a mente e sente quando está apenas consciente. E essa diferença muda completamente a forma como você vive. O eu superficial precisa de controle, precisa de explicação, precisa de garantias. Vive cansado porque tenta sustentar uma identidade o tempo todo. Já o eu profundo não carrega peso, ele não se opõe à vida, ele permite, observa, acolhe. Quando você começa a viver a partir desse lugar mais silencioso, as emoções continuam surgindo, mas não dominam. Os pensamentos continuam aparecendo, mas não comandam. Você deixa de ser arrastado por cada onda interna. Passa a perceber que existe um espaço dentro de você onde tudo acontece sem conflito. As tradições antigas tentaram apontar para isso com diferentes nomes, não porque quisessem complicar, mas porque essa experiência é anterior às palavras. Alguns chamaram de Atman, outros de natureza búdica, outros de Samadhi. O nome pouco importa, o que importa é a vivência. Esse estado não é algo distante, reservado a monges ou buscadores isolados. Ele está acessível agora, enquanto você escuta, enquanto respira, enquanto percebe que está consciente. O problema é que a mente foi treinada para ocupar todo o espaço, para falar o tempo todo, para interpretar tudo. E talvez você nunca tenha sido ensinado a descansar nesse lugar mais profundo, a confiar nessa consciência e espaço que observa sem julgar, a perceber que você não precisa resolver tudo para estar em paz. Quando essa compreensão começa a se firmar, algo muda de forma irreversível. Você continua sendo pai, mãe, profissional, cidadão, mas não se perde mais completamente nesses papéis. Há uma âncora interna, um ponto silencioso que não é abalado com tanta facilidade. E isso traz maturidade emocional, clareza, uma força tranquila. Você deixa de reagir automaticamente, passa a responder com mais consciência. Não porque se tornou perfeito, mas porque não está mais prisioneiro da identificação constante com a mente. Talvez a maior liberdade não seja mudar o que aparece na sua vida, mas perceber de uma vez por todas que você é o espaço onde tudo aparece,
e que esse espaço nunca esteve em conflito, apenas esquecido. No início desse caminho, quase ninguém permanece firme o tempo todo. A experiência mais comum é essa dança interna. Em um momento há clareza, silêncio, uma sensação de estar inteiro. No momento seguinte, a mente assume novamente o comando, puxando para preocupações, lembranças, histórias antigas. E é importante dizer isso com honestidade. Esse vai e volta não é falha, é parte do processo. Muita gente se frustra achando que está regredindo quando a mente retorna, mas não percebe que, na verdade, já existe consciência ali. Antes, a pessoa estava totalmente perdida nos pensamentos. Agora, ela percebe quando se perde. E essa percepção muda tudo, porque só quem está consciente pode voltar. Cada episódio de sofrimento começa a ganhar um novo significado, não como punição, não como azar, mas como um sinal, um alarme interno tocando e dizendo: olha onde você se colocou de novo. O sofrimento deixa de ser apenas dor e passa a ser um convite, um chamado para sair da identificação automática com o ego. Antes, quando algo apertava por dentro, a reação era imediata: reclamar, culpar, resistir, se fechar. Agora surge uma pequena brecha, um espaço onde você percebe o que está acontecendo. Estou preso em pensamentos. Estou reagindo por medo. Estou me confundindo com essa emoção. Esse simples reconhecimento já é presença. Mesmo que ainda haja desconforto, mesmo que a emoção continue ali, algo em você já não está completamente dentro da tempestade. Há um ponto que observa, e desse ponto você pode recuar, respirar, sentir o corpo, voltar para o agora. No começo, isso exige atenção, uma certa vigilância interna, não no sentido de controle rígido, mas de lembrar de sentir os pés no chão, o ar entrando e saindo, o silêncio por trás do barulho mental. Muitas vezes você só percebe depois que já se perdeu e tudo bem. Com o tempo, algo curioso acontece. A volta se torna mais rápida. O sofrimento não precisa chegar tão fundo para despertar consciência. Às vezes, um leve desconforto já é suficiente para você perceber: opa, me perdi. E então o retorno acontece quase naturalmente. A presença começa a deixar de ser um esforço, deixa de ser algo que você faz. Ela passa a ser algo que acontece, um estado mais estável, mais frequente. Você ainda pensa, ainda sente, ainda reage, mas não com a mesma intensidade, não com o mesmo drama. O ego vai perdendo força não porque foi combatido, mas porque deixou de receber tanta atenção. Ele sobrevive de identificação. Quando não é levado tão a sério, ele se acalma. A mente continua funcionando, mas já não domina o centro do palco. E isso traz uma mudança prática na vida. As situações externas podem continuar desafiadoras, problemas ainda surgem, mas você percebe que não precisa entrar em guerra com tudo. Há mais espaço interno para lidar com as coisas, mais paciência, mais discernimento. Você começa a perceber que não precisa esperar a vida melhorar para estar em paz. A paz surge primeiro, e a partir dela, as decisões ficam mais claras, as respostas mais maduras. Esse processo não acontece de uma vez. Ele se constrói no cotidiano, no trânsito, nas conversas difíceis, nos momentos de silêncio. Cada vez que você percebe que se perdeu e escolhe voltar, algo se fortalece dentro. E talvez o mais importante seja isso: não se cobrar perfeição, não idealizar um estado constante de serenidade, mas reconhecer que sempre existe a possibilidade de retornar, agora, neste exato instante. Porque a presença não está no futuro, nem no passado, ela está aqui, esperando apenas que você perceba que se afastou,
e tem a coragem de voltar. Quando essa presença começa a se estabilizar, algo profundamente humano acontece. A vida não para. Você continua trabalhando, resolvendo questões, lidando com pessoas, tomando decisões. Mas a forma como tudo isso é vivido muda por dentro. Já não existe aquela sensação constante de estar correndo atrás de algo que nunca chega. Surge um estado mais integrado. Você age, mas não se perde na ação. Fala, mas não se confunde totalmente com o que diz. Planeja, mas sem viver aprisionado no amanhã. Existe uma base silenciosa acompanhando cada movimento, como se, no fundo, algo estivesse sempre em casa. Antes, a mente tomava conta de tudo. Cada pensamento parecia uma ordem, cada emoção parecia definir quem você era. Agora, pensamentos continuam surgindo, mas são vistos como ferramentas. Emoções aparecem, mas não sequestram sua identidade. Elas passam pelo espaço da consciência sem dominar. Isso não torna a pessoa fria. Pelo contrário, há mais sensibilidade, mais escuta, mais presença nos encontros. Quando alguém fala, você está ali de verdade. Quando age, age inteiro, sem aquele ruído interno constante como entrando, julgando, antecipando. A ação não desaparece. O que desaparece é a compulsão, aquela urgência de provar valor, de controlar tudo, de garantir que nada dê errado. A ação passa a fluir de um lugar mais alinhado, mais simples. Você começa a perceber que pode ter objetivos sem viver em tensão. Pode ter direção sem ansiedade. Pode se mover na vida sem se desconectar do agora. Cada passo deixa de ser apenas um meio para chegar em outro lugar. O próprio passo passa a ser vivido. Essa base silenciosa não impede desafios, não elimina emoções difíceis, mas oferece um chão interno. Mesmo quando algo desestabiliza por fora, algo permanece firme por dentro. E isso muda completamente a forma de atravessar as situações. Antes, qualquer contratempo parecia um ataque pessoal. Agora é visto como parte do movimento da vida. Existe mais aceitação, não uma aceitação passiva, mas uma aceitação lúcida, que permite responder melhor. A identidade deixa de estar colada nos resultados. Se algo dá certo, ótimo. Se algo não sai como esperado, ainda há espaço interno. Você não se reduz ao sucesso nem ao fracasso. Existe algo maior sustentando a experiência. Essa integração também traz uma maturidade silenciosa. Menos necessidade de convencer, menos impulso de se defender, menos drama, mais clareza sobre quando falar, quando calar, quando agir, quando esperar. E talvez o mais transformador seja isso. Você começa a confiar mais nesse espaço interno do que nos pensamentos que passam. A mente deixa de ser a autoridade máxima. Ela vira uma ferramenta a serviço da vida. A presença passa a acompanhar até as tarefas mais simples: caminhar, comer, conversar, não como um esforço espiritual, mas como um modo natural de estar. A vida continua exigindo escolhas, mas agora elas vêm de um lugar mais inteiro, não do medo, não da carência, não da pressa. Esse estágio não é um ponto final, é um modo de viver, um estado em que o fazer e o ser deixam de estar separados, onde você participa do mundo sem se perder nele. E talvez seja isso que tantas pessoas buscam sem saber. Não fugir da vida, mas viver plenamente, com os pés no chão e o silêncio dentro intacto. Por fim, surge um esclarecimento que muda tudo. A ideia de que estar presente é difícil não vem da vida, vem do ego. Para o ego, presença é ameaça.
porque ele só existe quando você está distraído, perdido em pensamentos, identificado com histórias. Quando há atenção real, ele perde o palco. Mas observe com honestidade. O que realmente é difícil? Estar aqui agora ou viver anos preso na mesma narrativa, repetindo dores antigas, tentando se consertar como se fosse um defeito ambulante? A vida não se torna pesada por causa da presença. Ela se torna pesada quando você se afasta dela. A identificação com o eu problemático cria um ciclo silencioso. A pessoa passa a se enxergar como algo que precisa ser resolvido. Sempre falta alguma coisa, sempre há algo errado, e então começa a busca infinita. Mais análise, mais explicação, mais lembranças revisadas, mais histórias contadas para justificar o próprio sofrimento. Sem perceber, a pessoa passa décadas conversando com o passado, alimentando o drama, reforçando a identidade que gira em torno da dor. E quanto mais se fala sobre o problema, mais real ele parece. Quanto mais se revisita a história, mais forte ela fica. Tolle aponta algo simples e desconfortável. O despertar não vem de acrescentar algo novo à sua vida. Não vem de se tornar alguém melhor, mais evoluído, mais espiritual. Vem de largar o apego ao drama, de soltar a dependência emocional da narrativa que sustenta o ego. Isso não significa negar a dor, nem fingir que nada aconteceu. Significa parar de usar a dor como identidade, parar de se definir pelo que faltou, pelo que deu errado, pelo que machucou. A consciência desperta não precisa ser criada, ela já está aí, agora, enquanto você escuta, enquanto respira. O que impede esse estado natural não é falta de esforço, é excesso de envolvimento com a mente. Quando você deixa de alimentar constantemente o eu problemático, algo se reorganiza por dentro. A vida começa a fluir com menos resistência. Não porque tudo melhora de repente, mas porque você não está mais em guerra com o que aparece. A presença não exige concentração rígida, não exige técnicas complexas. Ela surge quando você para de se ausentar, quando para de fugir para o passado ou para o futuro, quando para de transformar cada sensação em uma história. E isso é libertador, porque tira de você o peso de ter que se consertar o tempo todo. Você não é um erro esperando solução. Você é consciência vivendo uma experiência. A vida começa a ficar mais simples, não mais fácil no sentido superficial, mas mais verdadeira, menos desgaste interno, menos conflito desnecessário. O ego insiste que você precisa entender tudo para se libertar, mas a liberdade começa quando você percebe que não precisa continuar explicando sua dor. Basta não se confundir com ela. Esse abandono do drama não acontece à força. Ele acontece quando você vê com clareza o quanto ele custa. Energia, tempo, presença, vida. E então algo natural acontece. A consciência desperta deixa de ser um evento raro, passa a ser o pano de fundo da existência. Você continua humano, com emoções, com desafios, mas não vive mais como um problema ambulante. Talvez o maior alívio seja perceber isso. Você não precisa chegar a lugar nenhum, não precisa virar outra pessoa, precisa apenas parar de sustentar todos os dias a história que te mantém distante de quem você já é. E quando essa dependência do drama cai, o agora deixa de ser difícil e se revela como sempre foi, o lugar mais simples, mais vivo e mais verdadeiro para existir. Clique em gostei se você curtiu esse conteúdo. Compartilhe com alguém que você acha que também pode gostar. Nos ajude se inscrevendo no canal se ainda não for inscrito. E deixe nos comentários sua reflexão sobre o vídeo.